Bem-vindos a cada um de vocês para mais um estudo bíblico que nós estamos desenvolvendo como paróquia evangélica aqui de Atalanta, relativo ao estudo do livro do Apocalipse. Com alegria que eu quero saudar e estar com cada um de vocês. Temos terminado o estudo das cartas no livro do Apocalipse até o capítulo 3, e agora nós queremos dar sequência. E, meus queridos, antes de a gente dar essa sequência dentro do estudo do livro, eu gostaria de que a gente fizesse uma pausa, ou uma pequena parada, para que a gente pudesse entender um pouco mais adiante, porque a gente teve até agora a oportunidade de observar nessa primeira parte do estudo do livro do Apocalipse, que a Bíblia, como um bom professor, ela repete as mesmas lições muitas e muitas vezes, com o objetivo de registrá-las bem claramente nas nossas mentes. E se é verdade que a repetição ela enfatiza a importância de uma coisa, então quanto mais frequente for essa repetição, eu tenho certeza de que mais e mais importante é a lição que ela está trazendo, não é verdade? Mas se a gente segue essa linha de pensamento, quando nós entramos na segunda parte do livro do Apocalipse, entretanto agora a gente vai então encontrar alguns problemas. E nós vamos perceber quão repetitivo é o livro do Apocalipse em um aspecto particular. Além dele repetir tipos históricos ou tipos alegóricos, o aspecto que eu gostaria de chamar a atenção são os repetitivos tipos numéricos que nos são apresentados no estudo desse livro, e principalmente agora entre o capítulo 4 e o capítulo 8, que são a sequência e a segunda parte do nosso estudo dentro do livro. Agora, nós encontramos não somente ali relatos de 24 anciões e 4 seres viventes, de 6 asas cada um, como também em outro grupo de 7 lâmpadas, e um livro selado com 7 selos. Continuando a leitura, vamos encontrar então ainda uma grande quantidade de outros números que são simples, mas que também eles são bem complexos. Sabe, minha gente, na nossa vida habitual, na nossa vida comum, a gente costuma diferenciar os números estatísticos, que são aqueles números que respondem perguntas como: quantas pessoas estiveram presentes no culto do último domingo? E então a gente, agora como exemplo, poderia responder, olha, 150 pessoas, ou 50 pessoas, ou 20 pessoas. Esses são números estatísticos, são números em que a gente pode contar indivíduo por indivíduo e dizer, olha, estiveram presentes tantas pessoas. Mas a gente também diferencia esses números estatísticos daqueles que são simbólicos. Quando você talvez pergunta, olha, que horas você vai chegar? E a pessoa responder às 12 horas, não significa que ela vai contar agora daqui a 1, 2, 3, 12 horas. Ela está apontando para você que provavelmente ela vai chegar ao meio-dia, ou então à meia-noite, mas mais comumente falando aqui seria o meio-dia. Os números no Apocalipse, minha gente querida, dificilmente podem ser usados para a elaboração de uma estatística, ainda que a gente pode ser grandemente abençoado pelo simples fato de saber quantos são os anciãos, os seres viventes, ou então o número das suas asas. Porém, este não é o caso aqui. Também não era assim no Antigo Testamento, onde o plano da redenção, desenvolvido de forma dramática através da experiência real de Israel. Ali, os números que a gente encontra no Antigo Testamento, em sua grande maioria, eles são puramente números estatísticos. Esses números, eles são parte da evidência concreta da historicidade de tudo aquilo que está sendo narrado no Antigo Testamento. Porém, no livro de Apocalipse, nós encontramos a plenitude dos tempos, onde o plano de Deus ele foi completado. A linguagem figurada do livro, ele agora serve para unir o significado espiritual e os efeitos universais do plano de Deus. É por isso que em um livro como o Apocalipse, é mais provável que os números sejam simbólicos e não estatísticos. É evidente que os números simbólicos eles são de grande importância,
ou então eles não seriam repetidos tantas vezes. O problema, minha gente, é que qual é o significado real desses números? Por exemplo, vi 4 anjos nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos. Isso nós encontramos em Apocalipse capítulo 7, no versículo 1. Certamente a gente se sente, quando lê um texto assim, como um estrangeiro ignorante procurando descobrir, talvez no seu dicionário ou no seu livro, o sentido da palavra. E assim muitas vezes a gente precisa lidar com o livro de João. A gente é como pessoas estrangeiras ignorantes procurando descobrir nos nossos livros o sentido de palavras que o João, um nativo, repete com tanta insistência. Parece que ele pensa que a gente pode realmente entender o que ele está dizendo. E aí é importante uma ressalva muito grande, porque muitos comentaristas e teólogos, eles têm ido longe demais e têm tratado o livro do Apocalipse como se ele não passasse de um quebra-cabeça matemático. Isso nunca vai dar certo. O livro, ele promete revelar os seus segredos à pessoa mais simples, ao seu mais simples leitor. O que é necessário para que a gente possa entender o livro do Apocalipse não é ser gênio em matemática, nem um especialista em história, mas simplesmente entender, conhecer e permitir que o Espírito Santo nos leve a entender a sua palavra. É a palavra de Deus que nos leva a entender o livro do Apocalipse, que faz parte da palavra. E também a testemunha, que aqui se refere justamente ao próprio Deus. Ou melhor dizendo, ao próprio Senhor Jesus. Sendo assim, a gente precisa então ser bem cuidadoso para não ir além daquilo que Deus disse acerca do significado desses números. Nesse sentido, a gente não vai tomar por base, nesse estudo, um texto da sequência do livro do Apocalipse, que naturalmente então seria agora Apocalipse capítulo 4. Mas para termos uma passagem como base para a nossa reflexão, em cima do tema do significado dos números no Apocalipse, eu gostaria de compartilhar com você, meu querido amigo que está aí junto com a gente nesse canal, o Salmo 25, onde nos primeiros 5 versículos o Davi ele escreve assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Essa passagem, minha gente, ela não busca nos ajudar a entender o significado dos números, mas ela aponta a uma confiança que nós podemos aprender e que nós devemos exercitar, porque é em Deus que nós queremos ser ensinados, e é em Deus que nós queremos deixar que seja o nosso condutor, aquele que nos guia, e também é Ele o nosso Deus e Salvador. Assim eu quero te convidar a que a gente considere algumas coisas dentro do livro de Apocalipse com relação ao significado dos números, como por exemplo, o cálculo feito por alguns para provar que os 144 mil, que apresenta-se ali no capítulo 7, no versículo 4, representam a Igreja de Cristo na sua totalidade. Para justificar que os 144 mil representam a Igreja de Cristo na sua totalidade, dizem as pessoas que assim defendem que nas Escrituras o número 3 é o número de Deus. Já o número 4 ele representa a criação, ou representa o mundo. Portanto, 3 vezes 4 é igual a 12. 12 é o número que representa, então, a igreja através da qual Deus está trabalhando no mundo. Agora, começam os cálculos, onde 12 elevado ao quadrado é igual a 144. Então, isso significa a igreja em sua totalidade. O 10, ele significa o número da perfeição. Então, 10 elevado ao cubo, ele nos dá o número 1000, que seja uma perfeição tridimensional. 12 ao quadrado com 10 ao cubo
seria igual a 144.000, a igreja na sua totalidade e na sua perfeição. Apresentar ideias como esta não é a mesma coisa que explicá-las. Quando nos é apresentada a ideia de que isto significa aquilo, ainda assim a gente tem o direito de perguntar, mas por que é assim? E a Bíblia provavelmente pode sustentar muitos dos argumentos que estão acima e que foram ditos. Mas onde a gente encontra na Bíblia a ideia de que 3 vezes 4 representa uma coisa e 3 mais 4 representa outra coisa completamente diferente? E por que o número 12 ele é elevado ao quadrado e o número 10 é elevado ao cubo? E não o número 12 é elevado ao cubo e o 10 ao quadrado? E que dezenas podem ser apontadas na Bíblia de forma incontestável como sendo o símbolo da completa perfeição de Deus? Se a gente olha para as pragas do Egito, foram 10. E elas não representam a perfeição, elas representam o castigo de Deus. Se a gente olha para as leis do Antigo Testamento, elas foram logo quebradas. Se a gente olha para as tribos de Israel que deixaram de existir, elas são 10. Se a gente lembra dos leprosos lá no Evangelho, eles mostram que 9 foram ingratos. Então, essas passagens nos vão indicar exatamente o contrário, não tem nada de perfeição. Tudo o que podemos dizer honestamente é que, pelo contexto, os 144.000 parecem representar a igreja em sua totalidade. É uma interpretação apoiada pelos elos que parecem existir entre alguns de seus fatores, 3, 4 e 10. E certas ideias que são bíblicas básicas. Por isso é que temos que ter como norte palavras como a do Salmo 25. É com cautela que a gente se aproxima desses números. E é com cautela que eu também te convido que a gente agora se aproxime a 3 dos números que estão bem presentes nesta segunda parte do livro do Apocalipse, para ver se as Escrituras vão atribuir algum significado especial, para o qual a gente sempre não precisa estar atento, quando a gente procurar aprender as lições que o autor quer nos ensinar entre os capítulos 4 e 8, como eu já disse anteriormente. Por isso eu quero começar com o número 24. Basicamente, ou praticamente, os únicos lugares onde o número 24 ele ocorre ou ele é citado na Bíblia são as 6 referências que descrevem os anciãos ao redor do trono de Deus. O número 12, por sua vez, ele é frequentemente citado. E nada podemos fazer a não ser deixar que ele nos relembre, basicamente, das 12 tribos dos filhos de Israel e também dos 12 apóstolos do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses 2 grupos, eles são constantemente mencionados lá no capítulo 21, nos versículos 12 até 14 do livro de Apocalipse. Lá a gente vê a cidade de Deus. E lá, no alto das portas, nós vamos perceber que estão os nomes dos 12 patriarcas. E no fundamento dessas portas, e lá na base dessa cidade, estão o nome dos 12 apóstolos. Os 2 números 12 agora estão unidos como o fundamento no qual o povo de Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento, ele está respectivamente estabelecido. Partindo do fato de que a estes é dado o título de ancião, que é um título geralmente conferido aos líderes da igreja, nós não podemos duvidar que os 24 anciãos, eles representam a igreja na sua totalidade, tanto antes como desde o tempo de Jesus Cristo. E aqui vem um porém. Essa interpretação ela tem sofrido objeções baseadas no fato de que a igreja só será estabelecida, coberta com vestiduras brancas e coroadas na presença de Deus nos céus depois do dia do julgamento. Como esse dia é descrito no livro mais adiante, e nesse estágio a igreja ainda não é uma igreja triunfante, mas ela é uma igreja militante aqui na terra, os anciãos, segundo essa teoria que confronta o fato de que a igreja na sua totalidade são
os 12 apóstolos e os 12 patriarcas, essa teoria ela diz que os anciãos devem representar os anjos ou outros tipos de seres celestiais. E essa objeção, ela merece ser comentada, não porque ela tenha uma substância, algum conteúdo que merece reflexão, mas porque ela destaca um mal-entendido muito comum com respeito à estrutura do tempo no livro do Apocalipse. A sequência dos eventos no Apocalipse, isso eu já coloquei lá na introdução, quando a gente começou a estudar o livro de Apocalipse, ela vai ainda ser discutida também de uma forma um pouco mais completa no início da terceira fase desse nosso estudo. Por enquanto, vale a pena a gente entender que os eventos mostrados por João podem não ser, e em alguns casos a gente tem garantia absoluta de não serem apresentados na ordem em que eles acontecem historicamente. De qualquer forma, os anciãos não representam necessariamente a igreja triunfante, porque a gente, lendo Efésios capítulo 2, vamos ali no versículo 6 e ver que o apóstolo Paulo escreve dizendo que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, ou seja, no nível da realidade espiritual. Quer dizer, a igreja que ainda é militante aqui na terra, ela está assentada nos céus com Jesus Cristo. João mesmo sugere essa ideia em Apocalipse capítulo 1, nos versículos 5 e 6 que a gente já estudou. Portanto, a gente, para fins de estudo, nos capítulos 4 a 8, vamos ficar que o número 24 ele representa as 12 tribos de Israel com os patriarcas e os 12 apóstolos que formam o fundamento da Nova Jerusalém, como a gente vê lá no capítulo 21 do Apocalipse. E aí nós vamos para um segundo número, o número 7. Quando a gente contrasta o número 7 com o número 24, o número 7 ele aparece frequentemente na Bíblia. E tradicionalmente a gente entende que o número significa a completa perfeição, da mesma forma que a expressão navegar os 7 mares significa navegar por todos os oceanos do mundo. Vários exemplos bíblicos eles podem ser citados para corroborar, melhor dizendo, esse pensamento. Mas aqui eu quero te convidar para uma reflexão mais cuidadosa sobre esse número 7 na Bíblia, que ele pode nos revelar possibilidades muito mais intrigantes. Vamos ver. Apesar do número 7 ser encontrado por toda parte, ele aparece em maior quantidade quando ele é relacionado nos capítulos que descrevem a religião do Antigo Testamento. Dias, anos, altares e animais sacrificados, fala da aspersão de água, óleo e sangue, e aparecem inúmeras vezes, e sempre que aparecem em grupos de 7. E é interessante que em nenhuma dessas passagens onde isso acontece, nunca o texto diz por que é que isso acontece. Simplesmente aparece. E simplesmente parece que as atividades que dizem respeito às funções básicas da vida do homem, o seu relacionamento com o Criador, elas são bem mais expressas pelo número 7. O uso, então, do número 7, ele se difunde através das atividades religiosas, ou o uso do número 7 se difunde, então, das atividades religiosas para as relações sociais. O número 7 é também a raiz da palavra hebraica utilizada para fazer um juramento. Desta forma, a confiança mútua entre os homens, ela está baseada no sentido sacro do número 7. E ainda nós vamos encontrar esse número nas primeiras páginas da Bíblia, lá no livro de Gênesis, onde Deus trabalha 6 dias na criação do mundo e no 7º dia ele descansou. E já é tempo de notar que aqui no Apocalipse, à medida que a poeira da história é tirada do disco, e aqui eu estou usando uma figura
para quem é mais ou menos da minha geração para trás, né? Porque o disco, depois de um tempo, ele, para a geração mais jovem, ele é talvez um grande desconhecido, né? E a gente sabe que quem tinha disco precisava, volta e meia, tirar a poeira, porque senão ele riscava e aí o som já saía todo, ou não saía som, ou ele saía todo distorcido. Então, à medida em que o tempo vai passando aqui, a gente nota que a música da eternidade, ela reverbera de uma forma clara e límpida em um ritmo sempre de 7 batidas. Como eu já expliquei isso lá no início do estudo da carta aos Efésios, e todas as cartas são iguais, né? Ou seja, toda a carta, ela parece que são compostas em 7 sentenças, e cada sentença parece que depois de cada sentença vem uma batida, e são 7 batidas. E em todas as cartas isso é assim, são 7 sentenças. Novamente, a gente não sabe por que as coisas são assim, elas simplesmente são assim. A criação, a religião, a sociedade, tudo parece ser contado em 7. Não se trata apenas de crianças que estão lá na praia olhando para ver se a 7ª onda ela é a maior de todas as ondas. Ou então, não se trata de cientistas num laboratório pesquisando com relação a esse número. Ou ainda, não se trata de políticos que geralmente pertencem a estados totalitários, ou seja, tirânicos, que muitas e muitas vezes ficam intrigados por que é que a nossa estrutura, por que é que a nossa constituição humana tem uma resposta misteriosa às vibrações do ciclo de 7. E essa mesma estrutura se rebela contra um padrão de trabalho e de descanso cuja semana tenha mais de 7 dias. Esse até é um alerta para muitos empregados e também principalmente para patrões. Quando você força o seu empregado a trabalhar mais do que 6 dias ou 7 dias e que ele não tenha esse período de descanso, a sua produtividade posterior ela é menor. Justamente porque a nossa constituição ela é assim. E isso nos leva a entender que o número 7 ele pode não representar a inteireza de uma coisa, porém a sua essência, né? O ser humano, ele talvez ele não consegue sobrelevar uma semana de 10 dias. Ele deixa de ser produtivo a partir do 6º se ele não descansar no 7º. Isso não significa totalidade, isso significa essência. Ele é assim. Então, esse número 7 na Bíblia, ele não precisa representar a inteireza de uma coisa, a sua totalidade, porém a sua essência, daquilo que ele é realmente formado. E sob o turbilhão de notas, a gente pode perceber aqui as batidas regulares de um ritmo cadenciado em 7. É assim que as coisas são. Apesar das 7 igrejas da Ásia representarem a igreja em geral, isso ocorre também porque elas representam não a igreja toda, mas a igreja real, a igreja como ela é. E dentro desse pressuposto, então nós vimos que as 7 cartas, elas mostram a igreja como ela é na realidade. E se isso ainda é verdade, e então os 7 selos, eles agora querem nos apresentar, a partir do capítulo 4, o mundo como o mundo realmente é. E o mesmo vai se dar com as 7 trombetas, que vão mostrar como é que acontece a advertência de Deus para um mundo que age fora da vontade de Deus. E ainda vem os 7 flagelos, que vão nos mostrar como o juízo de Deus, ele realmente é. Por isso, a gente não pode questionar o fato do João elaborar artificialmente um livro cheio do número 7. Da mesma forma como os poetas britânicos, onde talvez surgiram as poesias mais famosas da antiguidade, os poetas britânicos ingleses, eles escreviam poemas com rimas no final de cada frase. Já os franceses, eles passaram a escrever os seus poemas com rimas alternadas, não necessariamente com uma rima no final da frase. Agora, quando a gente olha para a palavra de Deus, e especialmente para o livro do Apocalipse, nós percebemos um ritmo centrado no número 7,
E essa parece ser a cadência natural da voz de Deus. Mesmo nas cenas do Apocalipse, que não são tão claramente subdivididas, a gente pode notar que o sentido se torna mais claro sempre que ele for dividido no número 7. E aí nós vemos por um terceiro número, que é o número 4. Já falei que o número 24, ele é muito raro na Bíblia, ao passo que o número 7 é bastante comum, o que não dá uma visão absolutamente clara do significado simbólico que cada um deles tem. Como o número 4, meus queridos, é bem diferente. Ele aparece com relativa frequência dentro das Escrituras, mas é difícil a gente determinar quando ele é usado simbolicamente e quando ele é usado estatisticamente. E além disso, o que significa quando ele é simbólico? Tomemos, por exemplo, o bode de 4 chifres, lá da visão de Daniel, capítulo 8, no versículo 8. Os chifres significam reis. Os reis que iam suceder Alexandre o Grande. Mas teria o 4, ou o número 4, algum outro significado, além de indicar o número de sucessores dos reis? Ou então vamos tomar, por exemplo, a visão do apóstolo Pedro, lá no livro de Atos, no capítulo 10, o versículo 11. Lá, ele viu um grande lençol cheio de animais impuros ser baixado dos céus pelas 4 pontas. O lençol claramente representa um mundo gentílico, ou seja, aquele mundo à parte de Deus, o mundo ao qual a Igreja de Jesus Cristo é enviada para ser missionária. Mas será que o lençol tem 4 pontas porque o número 4 representa o mundo, como apontam alguns dos historiadores, dos teólogos e dos pesquisadores? Ou simplesmente porque a gente sabe que um lençol ele é formado de 4 pontas? Então, passagens como estas, elas não nos ajudam muito a compreender o significado do número 4, quando ele aparece no livro do Apocalipse. É preciso, é necessário que a gente vá procurar o significado em outros lugares. O 4, o número 4 mais importante no livro do Apocalipse, aparece agora pela primeira vez exatamente nesses textos que nós estudaremos a seguir. Se representam alguma coisa, eles muito provavelmente vão representar o mundo criado, partindo do universalmente conhecido 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. E a Bíblia aqui apresenta ou fala, como a gente também o faz, dos 4 cantos da terra e dos 4 ventos dos céus. Naturalmente, os anjos que estão nos 4 cantos da terra segurando os ventos são em número de 4 também, como consta lá em Apocalipse 7:1. Será que devemos dar então um significado semelhante aos 4 seres viventes de Apocalipse 4, versículo 6, que a gente vai estudar no próximo estudo? Neste caso, poderemos aprender mais se estudarmos, ao invés de ficarmos concentrados no número, a gente aprende mais se a gente olhar para o seu nome. E seres viventes, como estes da visão de João no Apocalipse, eles foram vistos no Antigo Testamento pelo profeta Ezequiel durante a primeira extraordinária visão que ele teve, lá em Ezequiel capítulo 1. Embora as 6 asas de cada ser vivente lembrassem muito a visão que Isaías teve dos serafins, de Isaías 6, a maior parte da visão de João corresponde a esses seres vistos por Ezequiel, aos quais ele chama de querubins. Então, ao invés de a gente olhar para o número, a gente está olhando para o seu nome, são querubins. E os querubins da Bíblia, eles estão muito, mas muito longe de serem esses anjinhos fofinhos, né, de asinhas e de covinhas dos quadros e das figuras bíblicas que a gente conhece. Os querubins, eles são criaturas que impõem respeito.
Os querubins, eles são indicações visíveis da presença de Deus. E assim, quando a gente lê que o Senhor cavalgava um querubim, ou que ele era levado nas asas do vento velozmente, então nós começamos a ver uma relação entre os 4 seres viventes de Apocalipse 4:6 e os 4 ventos do Apocalipse 7:1. Podemos até chamar, simplesmente, a essas criaturas de natureza. Mas aqui é importante que a gente saiba o que realmente é a natureza, que é uma imensa construção que pulsa juntamente com a incessante atividade de Deus. De qualquer forma, eles bem poderiam também representar aquilo que o apóstolo Paulo chama de eterno poder e divindade de Deus, que claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas, diz Romanos capítulo 1, o versículo 20. Talvez as faces dos seres representem, conforme Apocalipse 7:10 e Ezequiel 1:10, a majestade, a força, a sabedoria, a pompa que o cerca, ao passo que os seus inúmeros olhos vão representar a incessante atividade de vigiar e de velar por toda a criação de Deus. É conveniente, então, que eles sejam 4, correspondendo aos 4 cantos da terra, e os 4 pontos cardeais, e que sejam representativos do mundo criado por Deus, enquanto que os 24 anciãos representam a Igreja de Deus. Como já falei no início, essa, meus queridos, ela é apenas uma breve introdução quanto à presença repetitiva de números e dos seus significados dentro daquilo que a gente quer tomar agora. E é feita não para fazer uma lavagem ou para já ir preparando vocês para uma lavagem que a gente quer fazer, não. É para que a gente tenha essa visão clara, lúcida, transparente, para estudar aquilo que vem para frente agora. E por isso eu quero concluir esse estudo novamente com as palavras de Davi que a gente já leu lá no início, aonde no versículo 3 do Salmo 25, ele diz assim: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Portanto, quando nós estudamos o livro do Apocalipse, nós temos que ter em mente, não achar que ali está desvendado um mistério no qual eu tenho que pensar assim: eu quero ser salvo no último instante. Deus tem um plano para a minha vida e Deus tem um plano para a sua vida, e nós sabemos qual é esse plano. E nós devemos esperar por Deus, e todos os que esperam em Deus não ficarão decepcionados. Portanto, o livro do Apocalipse, ele não é para gênios matemáticos e nem para especialistas historiadores. Ele é para você e eu, gente simples, mas que espera no Senhor. E por isso o meu desejo é que agora o estudo futuro no livro, ele nos aproxime mais e mais de Deus e do seu plano, e que esse Deus nos guie no entendimento da sua palavra. Deus abençoe a cada um de vocês e até o nosso próximo encontro.